Fala rapaziada, aqui é o V, sejam bem-vindos à segunda aula da Semana do Assunto Infinito. Essa semana onde eu prometo que você nunca mais vai ficar sem assunto quando você for falar com uma garota. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes eu quero agradecer imensamente a quem assistiu o primeiro vídeo, onde eu falei sobre como iniciar a conversa de diferentes formas. Falei sobre abordagens diretas, abordagens indiretas, expliquei muita coisa pra galera e pelo jeito vocês gostaram. Muita gente elogiou nos comentários, bastante pessoas me mandaram dúvidas pelo Instagram e inclusive essas dúvidas eu respondi a maioria no nosso grupo do Telegram. Então se você não tá no grupo do Telegram, clica aqui embaixo, um botão azul, certo? E você vai poder fazer parte do nosso grupo do Telegram, tanto para saber quando saem as próximas aulas, quanto para ter acesso às respostas às perguntas que eu tô fazendo. Eu também vou marcar live por lá, eu faço algumas enquetes, certo? Então, entre no nosso grupo do Telegram que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que está sendo compartilhado lá, beleza? Inclusive, antes de gravar esse vídeo, eu fiz uma pergunta lá no nosso grupo do Telegram, porque uma das maiores dúvidas que o pessoal me mandou era sobre como iniciar conversa pela internet com as garotas. E a galera me mandou muito essa dúvida e eu fiz uma enquete lá perguntando se vocês gostariam que eu trouxesse esse conteúdo aqui e vocês votaram que sim. Por isso, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como você manter uma boa estrutura de conversa, como você manter uma conversa criativa e os estágios da conversa, mas antes eu vou dar uma breve explicação sobre abordagem online, porque vocês pediram e é vocês que mandam, beleza? Abordagem online, galera, na minha opinião, abordagem online ela deve ser uma extensão de uma abordagem presencial. Como assim? Primeiro você conhece a garota presencialmente, para que ela saiba quem ela é você. Na escola, na faculdade, no trabalho ou na balada, você conhece primeiro ela nesses ambientes. E aí você pega o contato dela para conversar com ela online. Por quê? Porque a abordagem mais criativa que você tiver e a abordagem mais única que você tiver é a que vai valer a pena. Então, se você conheceu uma garota na balada e ela tava vestida toda de rosa, dançando rock and roll, aí você vai lá e chama ela pela internet e fala alguma coisa do tipo: nossa, eu nunca vi uma menina vestida de rosa dançar rock and roll tão empolgada assim. Por quê? Porque foi uma experiência que só você viveu com ela. Então você pode ter certeza que nenhum outro cara vai chamar ela dessa forma pela internet, entendeu? Então você pega uma experiência que você viveu com ela na vida real, presencialmente, e chama ela para conversar baseado nisso. É a única abordagem que você pode ter certeza que ninguém outro cara vai chamar ela. E pessoal, eu falo isso porque eu já tive perfil feminino para fazer testes e conversar com alguns caras e os caras sempre falam as mesmas coisas. Então, se você quiser chamar a atenção de uma garota pela internet, você tem que ser muito criativo ou inventar uma abordagem muito única, ou você tem que chamar a atenção dela através de uma experiência que só vocês dois viveram, porque afinal é uma experiência que só vocês viveram, então só vocês estão envolvidos, entendeu? Então, por exemplo, você conheceu uma garota no caminho da escola pro ponto de ônibus e vocês pegaram uma chuva. Pega o telefone dela e fala sobre isso, sobre como que foi, se ela já tá resfriada, se ela passou frio dentro do ônibus, enfim, peguem uma experiência que só você viveu com a garota e chame ela para conversar baseado nisso. E a partir daí, você vai usar as outras dicas que eu vou dar a partir de agora, beleza? Então bora pro conteúdo do vídeo de hoje. Conforme prometido, hoje vamos falar sobre estrutura de conversa e como nunca ficar sem assunto. Sabe por que vocês ficam sem assunto quando vocês vão falar com uma garota? Porque vocês não escutam o que a garota falou. Cada resposta de uma garota é uma semente para um próximo assunto. Então vamos lá. Você que se acha um cara que tem bastante assunto, você gosta de conversar sobre o quê? Sobre viagens, sobre filmes, sobre séries, sobre comidas favoritas? Então quando você chega para uma garota e pergunta qual é a comida favorita dela, e ela diz que é churrasco, aí você, legal. E qual é a sua série favorita? Eu gosto de Peaky Blinders. Muito legal, eu gostei dessa série. E me diz uma coisa, você já viajou para algum lugar legal do mundo? E aí ela diz, já viajei para a Indonésia. Se você faz isso, você está cometendo um erro, porque você não está usando a resposta dela para gerar outros assuntos. Bom, e para evitar esse erro, eu vou te ensinar agora uma estrutura inicial de conversa que eu chamo de PR, PR e H, que significa pergunta-resposta, elogio e história. Se você seguir esse padrão, você dificilmente vai ficar sem assunto quando você conversar com uma garota. Eu vou te explicar como funciona. Vamos voltar ao exemplo que você estava perguntando coisas para a garota e você vai começar perguntando para ela, por exemplo, qual foi a viagem favorita dela. Ela vai te responder que a viagem favorita dela foi para o Rio de Janeiro.
Já temos a primeira parte, que é pergunta e resposta. Você fez uma pergunta, ela deu uma resposta, certo? Ao invés de você partir para outra pergunta sobre outro assunto, você vai perguntar alguma coisa que esteja relacionada com a resposta dela. Você vai perguntar: o que você fez no Rio de tão divertido? Né? O que você fez no Rio lá que é tão divertido? Por que você gostou tanto de visitar o Rio? E ela vai te dar outra resposta. Vamos supor que ela diga que pulou de asa delta, certo? Olha só que legal, ela te contou uma coisa legal e agora você vai dar um elogio. Você vai falar: sério? Você pulou de asa delta? Como você é corajosa. Você está dando um elogio baseado numa história que ela te contou. Então vamos recapitular. Você fez uma pergunta: qual sua viagem favorita? Ela deu uma resposta: Rio de Janeiro. Você pergunta: sério? Rio de Janeiro? Que legal. O que você fez de divertido lá? Ela fala: fui numa festa, ou pulei de asa delta, ou fui em várias praias. Aí você vai falar: nossa, que legal, então você é bem aventureira, você é bem divertida, você é baladeira, você gosta de aventura. Beleza, você vai dar um elogio pra ela. A partir daí ela já vai começar a gostar da conversa, porque você tá elogiando uma coisa que ela gostou. Então olha como fica muito mais fácil. E aí você vai contar uma história sua, baseado em alguma coisa que você fez que seja parecido com o que ela fez. Por exemplo, se ela falar que foi para uma balada, você conta alguma história de alguma balada em alguma viagem que você foi. Se ela te contar que pulou de asa delta, por exemplo, eu contaria que eu pulei de bungee jumping, que é uma experiência parecida, né? Aventura e tal. Entendeu como funciona esse processo? Pergunta, resposta. A segunda pergunta é baseada na resposta dela, e aí você vai obter outra resposta. Baseado nessa outra resposta, você vai dar um elogio e vai contar uma história. Não tem mistério. Se você sempre usar as respostas dela para, primeiro, continuar a conversa, segundo, dar um elogio e contar histórias, é o que você precisa para prender a atenção das garotas. Como vocês sabem, não dá pra gente ficar apenas nas conversas amigáveis. Por isso, eu tenho mais uma tabelinha para apresentar para vocês nesse vídeo, que é a estrutura do meu treinamento Assunto Infinito, que é composta de 5 categorias de assuntos para vocês falarem com uma garota e uma sexta categoria, que é uma categoria extra. E esses assuntos, eles vão evoluindo para que a conversa vá evoluindo junto. Então o primeiro assunto dessa categoria são os assuntos quebra-gelo, são aqueles abridores que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, você pode começar a conversar com uma garota de diferentes formas, e a forma como você inicia serve apenas para você iniciar. A partir daí, eu recomendo a segunda categoria de assuntos, que são assuntos questionadores. Para que servem esses assuntos questionadores? São assuntos que você vai utilizar para buscar informações da garota. Saber um pouco dela, saber o que ela gosta, do que ela não gosta, saber algumas características dela, algumas crenças dela, para que você vá pelo caminho certo e converse sobre coisas que a garota quer conversar. A terceira categoria de assuntos que eu considero importante é a categoria de assuntos criativos. São besteiras, palhaçadas e zoeiras para você falar com a garota e tornar a conversa divertida, porque afinal, fazer uma garota rir é o caminho pro coração dela. Se você fizer uma garota sorrir, cara, você vai tá mandando bem. Então, às vezes, simplesmente por você sugerir um assunto interessante, um assunto criativo ou alguma pauta para vocês conversarem, cara, ela pode perceber que você é um cara que tem muito conteúdo. A quarta categoria de assunto são os assuntos emocionais, porque afinal, se você quiser ficar com uma garota, você tem que tocar nas emoções dela. Você precisa fazer ela se conectar com você, sabe? Gerar uma emoção, gerar um conforto. Então, alguns assuntos despertam o interesse da garota. Ela vai perceber que você é um cara que tem conteúdo, que tem maturidade e vai começar a enxergar você e começar a ver atração em você. Ou seja, você vai começar a gerar atração nela. E por último, quando você estiver bem confortável, a quinta categoria de assunto que eu considero importante são os assuntos sedutores. É quando você larga aquela cantada, é quando você olha no fundo dos olhos dela e faz com que ela fique envergonhada de estar na sua presença. Aquele momento que você demonstra que você quer ficar com ela, que muitos caras não conseguem fazer e por isso que eles caem na friend zone. Essas 5 categorias de assuntos, se você dominar, você vai começar a conversa lá no quebra-gelo, depois você vai fazer algumas perguntas para a garota para buscar informações, as perguntas questionadoras. Depois você vai ser criativo, vai ser divertido, vai fazer a garota rir. Em alguns casos, você pode passar dessa terceira etapa de assuntos criativos direto para os assuntos sedutores. Você não precisa passar pelos emocionais. Mas, se você quiser, você pode passar também pelos emocionais para gerar aquela conexão com a garota. E por último, os assuntos sedutores, que é para você buscar informações de que a garota quer ficar com você. No meu treinamento Assunto Infinito, eu apresento mais de 30 assuntos em cada uma dessas categorias. Eu te dou literalmente as frases prontas para você falar com as garotas. Eu vou deixar aqui para vocês algumas frases de exemplo para você entender tudo isso que eu expliquei. Oi, com licença. Te vi passando, te achei estilosa e precisava vir aqui te dizer oi.
Qual o seu nome? Essa é uma frase que também não exige nível de intimidade muito grande, você pode utilizar em situações durante o dia ou durante a noite. Faz uma cara de curioso e pergunta, tenho certeza que tem algo interessante sobre você. Me conta aí, vai. Essa pergunta exige um nível de intimidade maior, você já precisa ter sido apresentado para a garota, você não pode chegar logo perguntando para a garota isso, então é legal utilizar quando você já conhece a garota, por exemplo, alguém apresentou uma garota para você, você não sabe o que falar e você olha para ela e faz isso, entendeu? Pergunta o que tem de interessante nela que ela pode te contar. É legal e vale a pena utilizar. Ei, me conta um pouco da tua história. Essa pergunta não exige nível de intimidade muito grande, porque exatamente serve para que você conheça melhor a garota. Essa serve para que quando você não conhece uma garota, você está interessado nela, vocês recém foram apresentados um para o outro, perguntando a história dela, você quer saber de onde ela com quem ela mora, o que ela faz da vida, para evitar que você tenha que fazer todas essas perguntas. Fazendo apenas a pergunta, me conta aí um pouco da tua história. Você está pedindo para ela dar um resumo sobre ela, e esse resumo é o que você vai utilizar para os próximos assuntos. Seja sincera comigo, qual é a primeira coisa que você nota num homem? Essa pergunta é bem interessante, você vai saber um pouco dos gostos dela e você vai conseguir ali ter algumas informações. Será que você tem alguma das qualidades que ela busca num homem? É uma oportunidade também de você armazenar essa informação e futuramente utilizar uma afirmação para demonstrar o seu valor para ela. Deu para entender? Vamos supor que ela goste de caras bem-humorados. Você segura essa informação, futuramente você lança umas piadinhas, mostrando para ela que você é um cara bem-humorado, ganhando assim alguns pontos com ela. O que você faria com dinheiro caso ganhasse na Mega Sena? Quem nunca fez esse tipo de pergunta para um familiar ou para algum amigo? E por que não fazer para as garotas? É legal brincar com a resposta dela. Às vezes, será que ela ia parar de trabalhar? Será que ela ia fazer viagem sem fim? Então, é legal brincar com ela, de repente ela fosse uma péssima investidora do dinheiro, vale a pena você dar até algumas dicas para ela e brincar com essa situação, com certeza é uma oportunidade aí de gerar uma conversa gostosa. Você acredita em viagem no tempo? Como você acha que funciona a linha temporal? Aqui você pode fazer uma brincadeira com aqueles filmes de Volta para o Futuro e tal, para saber, será que se eu voltasse no passado e alterasse o meu passado, isso ia afetar o presente? Faça ela pensar a respeito disso, brinque com a resposta dela, fale que ela não entende nada de física ou de ficção científica, enfim. É legal e dá um bom assunto para conversar com as garotas, principalmente as que têm tendências mais nerds. Me conta um segredo teu que eu te conto um segredo meu. Lembre-se que segredos é um gatilho emocional e psicológico muito forte. Uma pessoa só conta segredos para quem ela confia. Então se você sugere que vocês vão trocar um segredo, automaticamente lá na cabeça dela, lá no subconsciente dela, ela vai passar a confiar um pouco mais em você, porque afinal ela vai estar contando um segredo dela para você e ela vai também ter mais confiança em você porque você vai estar contando um segredo seu para ela. Então vocês estão estabelecendo ali uma conexão e isso pode ser muito útil para você desenvolver essa abordagem para de repente ficar com a garota ou estabelecer uma forte amizade. Deixa eu te perguntar, esse seu beijo aí deve ser uma delícia para ser assim tão difícil, né? Esse é um tipo de afirmação e de cantada que eu utilizei muito na minha vida. Por quê? Porque quando você faz esse tipo de pergunta, a garota fica sem reação. Ela sabe que você quer o beijo dela. E ela é obrigada a te responder. Será que o meu beijo é bom? Será que o meu beijo não é bom? Não sei. E a partir daí você tem várias variáveis. Por exemplo, já me responderam essa pergunta com a seguinte afirmação: ah, o meu beijo não é difícil, é você que não tentou ainda. E aí eu fui lá e beijei ela na hora. E também teve garotas que disseram: nossa, eu não sei se o meu beijo é bom. E aí eu respondi: ah, vem cá que eu vou te beijar e eu digo se o teu beijo é bom ou não. Entendeu? Você joga uma isca e a partir da resposta dela você desenvolve a continuidade aí da abordagem ou da sedução em si, ou até mesmo uma conversa. E lembra que eu falei pra vocês que existe uma categoria de assunto extra? São os assuntos sexuais. Sabe quando você já tá ficando com a garota e você começa a conversar um pouco de sacanagem com ela e algumas coisas mais eróticas? Esses assuntos servem pra você justamente ir além. Você talvez conseguir um sexo no primeiro encontro, ou você conseguir fazer ela ficar apaixonada por você e excitada com a sua presença e querer ficar mais com você, sabe? Então, todos esses assuntos fazem parte do meu treinamento Assunto Infinito. As frases
frases prontas para vocês utilizarem em cada situação. E lá também eu explico um pouco mais sobre cada um deles. Lembre-se que se vocês tiverem qualquer dúvidas relacionadas a esse vídeo aqui, me manda lá no Instagram que eu vou responder no nosso grupo do Telegram que tá aqui embaixo. E no próximo vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como contar histórias e algumas ferramentas que vocês podem utilizar na conversa, como correntes de associações, gatilhos mentais, storytelling e outras coisas que são essenciais para você mandar bem numa conversa. Cara, você tá vendo que esse conteúdo é foda. Imagina o meu treinamento Assunto Infinito. Então não perde a chance, porque no final da semana do Assunto Infinito eu vou lançar uma mega condição especial de Black Friday para você fazer parte desse treinamento. E além de ter acesso a todo o conteúdo que eu tô falando aqui para vocês, o conteúdo extra que tá dentro do treinamento e além disso, o meu acompanhamento para estar ajudando vocês nessa jornada. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até o próximo vídeo que sai daqui a 2 dias. É nóis!